Queridos irmãos, graças e paz, da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Quero deixar um grande abraço a todos os irmãos que têm nos apoiado, que têm cooperado com esta obra. Que o Senhor os abençoe e que tudo quanto o Espírito Santo de Deus nos tem ensinado no decorrer deste trabalho e através deste trabalho possa ser objeto de bênção para toda a Igreja do Senhor e para todos aqueles que são alcançados pelo som da nossa voz. Ao nosso Deus toda honra, glória e todo louvor. Temos hoje mais um tema, irmãos, de grande relevância e que também tem causado grande impacto dentro da cristandade atual. A maldição hereditária e os demônios familiares. O que há de misticismo e de verdade bíblica na crença de que o cristão precisa quebrar maldições decorrentes de pecados dos seus antepassados? A Bíblia aprova esta crença ou ela enfraquece a cruz de Cristo? Meus irmãos, nestes dias tão difíceis, onde a igreja enfrenta a invasão das seitas, do ocultismo e até da nova era, sem contar a crise de integridade, que é uma nova crise, que também afeta a própria identidade do povo de Deus, nós temos a cada dia o surgimento de um novo desafio pseudo-teológico que se abate sobre o povo evangélico brasileiro. Um dilúvio de novas teologias, fenômenos e práticas espirituais invade a comunidade evangélica, atingindo proporções tais que exigem um posicionamento definitivo da liderança. O evangelho é simples, mas muitos pregadores estão ensinando as ideias da confissão positiva, da prosperidade, dos espíritos territoriais, da maldição da família, da cura interior, etc., o que acaba tornando o evangelho extremamente complicado. Assim surge a nova teologia da maldição de família, ou maldição hereditária, como queiram. Este ensino diz que muitos problemas que o cristão enfrenta, sem obter solução adequada, são devidos a uma maldição que acompanha a família por causa de práticas abomináveis a Deus, como idolatria, feitiçaria, pacto satânico, etc., realizadas por algum antepassado. Portanto, é necessário descobrir dentro da árvore genealógica o antepassado que tenha determinado tal problema. Existe um espírito que acompanha a família, geração após geração, trazendo desgraças como doença, adultério, crimes, prostituição, pobreza e até mortes. Eu tenho aqui algumas citações que eu consegui extrair de livros, de material divulgado pela internet. Por uma questão de ética, não vou citar nomes, para não ferir, de repente, o brio de determinados irmãos que nos escutam e que, de repente, possam ter grande afeto pelos autores dessas frases. Até porque o meu objetivo é apenas tentar aqui tecer uma explicação do que de fato esta crença ensina. Algumas citações feitas pelos defensores, pelos propagadores desta pseudo-teologia. Existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas para nós. Outra, Deus tão somente entrega aquela família ou indivíduo a sofrer as ações dos espíritos que induzem seus antepassados àquelas práticas pecaminosas. Desta forma, as heranças espirituais são transmitidas de geração em geração e é por isso que se cumpre o provérbio popular, tal pai, tal filho. Outra, os chamados espíritos familiares ou maldições hereditárias são uma terrível realidade. Mesmo após a conversão, eles continuam atuando, pois Deus trata com o nosso espírito primeiro. Outra, se não estamos recebendo o que de bom Deus tem para nós, se não estamos gozando a vida no seu sentido mais pleno, pode ser que por trás de tudo isso haja uma maldição. Ensinamentos como esses têm sido espalhados pelas igrejas Brasil afora e muitos cristãos acreditam piamente de que coisas assim sejam reais. Mas o que a Bíblia fala sobre a maldição de família? São muitos os textos usados para defender essa doutrina. Cita-se Êxodo 25, Levítico 26, 39, Números 14, 18,
Deuteronômio 30, 19. O mais conhecido é o que nós vamos analisar. É Êxodo 20, verso 5, que diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O problema de Êxodo 20, de 4 a 6, ele estava relacionado com a nação de Israel e com a idolatria. Os deuses egípcios, as aves, crocodilos, o rio Nilo, o sol, a lua e até insetos. Havia também os deuses cananeus, que eram as serpentes, deuses da fertilidade, como a prostituição sagrada. Os babilônios e caldeus adoravam Dagon, Ishtar, entre outros deuses. O contexto é idolatria e não um espírito de alcoolismo, de adultério, de pornografia, que acompanharia as famílias por várias gerações. E esse texto de Êxodo, assim como todos os demais, não tem nada a ver com levar o pecado de seus antepassados, e sim com o efeito do pecado sobre aqueles que aborrecem a Deus. Filhos que repetem os pecados dos pais mostram que aborrecem a Deus. Não se trata meramente do fato de Deus amaldiçoar os filhos dos idólatras por serem seus filhos, mas por se tornarem participantes dos pecados dos seus pais. Da mesma forma, Deus não abençoa automaticamente os filhos dos crentes. As referências bíblicas à maldição, que aparecem principalmente no Antigo Testamento, elas dizem respeito a pessoas que não desfrutavam da comunhão com Deus. Você pode ver isso em Malaquias 2:2. E no caso dos fiéis, as maldições não se cumprem. Basta verificar Números 23, 8 e 23, Provérbios 3, 33 e Provérbios 22, 6. Precisamos entender o que seja bênção, porque para os pregadores dessa nova teologia, as nossas palavras produzem bênçãos, as nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Bênção também seria ter um bom emprego, uma boa casa, uma saúde de ferro, um carro importado, etc. Mas o significado bíblico de bênção é estar em comunhão com Deus, a fonte de toda a vida. Abençoar é restaurar as pessoas da posição de exilados de Deus à posição de filhos, como a gente vê em Romanos 5:10, Romanos 10:15. Abençoar é pregar o evangelho aos perdidos, levando-os a experimentar o perdão de Deus. Abençoar, irmãos, é gerar a concórdia, a dignidade, inspirar outros a desejar os mais altos ideais da verdade. Abençoar não é apenas dizer a um irmão, te abençoo em nome de Jesus. É socorrer os irmãos nas suas dificuldades. João disse, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. 1 João 3,18. Tiago também discorda do ensino de que apenas dizer coisas positivas faz com que as pessoas sejam abençoadas. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2, de 15 a 16. Agora vamos entender o que é maldição. Dentro desse ensino, maldições hereditárias seriam palavras negativas que nós pronunciamos contra alguém. Seriam também espíritos que acompanham nossas famílias e os objetos de nossos antepassados que temos em casa, trazendo ali encorpados, algum tipo de desgraça. O famoso pastor e escritor, que é um dos grandes baluartes dessa linha de ensinamento, que ele ensina que a maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras, é o que diz este senhor. Há um outro, mais conhecido ainda, líder, fundador de uma denominação muito grande neopentecostal no Brasil, que afirma que maldição são espíritos que visitam as famílias trazendo morte prematura, adultério, abuso sexual, violência, enfermidades, etc. Devemos até fazer nossa árvore genealógica, como dissemos, herdamos e possuímos a herança genética de até 10 gerações, temos que interceder e pedir perdão por pecados por aqueles antepassados que cometeram tais pecados e quebrar os pactos que eles fizeram. Biblicamente, amados, nós poderíamos dizer que a origem de toda maldição, na verdade, reside no pecado.
Nós discordamos dessas declarações citadas aqui. Maldição é uma sentença que vem da desobediência a Deus. Veja Gênesis 3,19 e Romanos 5,12. Maldição é estar longe de Deus e separado do Criador. Veja Êxodo 34, de 1 a 10, Deuteronômio 27, 28, Jeremias 7, de 1 a 15, Malaquias 1, versos de 8 até o 14. Existem muitas dúvidas e muitas perguntas que são levantadas a respeito dessa doutrina e nós gostaríamos também de abordar para poder esclarecer muito bem as nossas colocações. Eu preciso de fato desenhar uma árvore genealógica da família para resolver os problemas da minha vida? Irmãos, não produz nenhuma edificação ficar desenhando árvores genealógicas. Aliás, a palavra de Deus condena essa prática como inútil, completamente inútil. Veja Tito 3,9. Os mormons, eles têm essa preocupação. Eles acreditam que podem salvar aqueles que partiram sem conhecer o mormonismo por intermédio do batismo pelos mortos. Se existem problemas em nossa família, precisamos discernir se são de ordem física, doença, ou emocional, ou espiritual, pecado. Se estes problemas se relacionam ao pecado e ao afastamento de Deus, é necessário arrependimento e abandono do pecado. Veja Isaías 59, 2 e 12, veja Jeremias 5, 25, Ezequiel 18, de 2 a 4, Provérbios 28, 13. Eu tenho que saber de que maneira determinados assuntos eram abordados em minha família, como violência, adultério, alcoolismo, prostituição, etc. Não, irmãos, nós não temos que ficar lembrando do passado, porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, segundo os Coríntios 5,17. As coisas do passado não podem nos separar do amor de Deus, porque Ele não lembra mais dos nossos pecados. Foram todos apagados pelo sangue do Cordeiro e foram lançados no fundo do mar. Veja Isaías 43, 25, Miqueias 7, 19, texto lindíssimo. 1 Pedro 1, 19, Apocalipse 5, 1 e 7. São textos que nos dão esta garantia maravilhosa. E qual seria a relação entre os meus problemas e os pecados dos meus antepassados? Muitos afirmam que se um cristão comete adultério é porque algum antepassado também cometeu. E o espírito do adultério acompanha a família e esta cadeia precisa ser quebrada. Afirmam também que na versão King James, que é a versão do Rei Tiago, a Bíblia, estaria afirmando que existem ali uma afirmação em torno de espíritos familiares lá em Levítico 19, 31 e 26. E que, portanto, uma suposta base apenas nesta versão bíblica, esse ensino seria um ensino correto. Meus irmãos, não há absolutamente nenhuma sustentabilidade teológica para esse tipo de afirmação. Nenhuma versão reconhecidamente bíblica endossa esse tipo de ensinamento, esse tipo de prática. A responsabilidade, ela é individual. Você é que tem que tomar a decisão de resolver todos os seus problemas diante de Deus, como está em João 1,12. O ensino bíblico é de que eu sou responsável pelos meus próprios pecados e não existe nenhuma transmissão genética de demônios. Aí eu quero reivindicar Deuteronômio 24, 16, Ezequiel 14, de 12 a 14, Ezequiel 18, de 1 a 4, Romanos 5, 12, Gálatas 6, 7, são textos que comprovam isso. Agora, como eu posso quebrar uma suposta maldição lançada sobre a minha família? Muito bem, irmãos, considerando que maldição seria o oposto da bênção, então maldição, na verdade, significa estar afastado de Deus. E nós temos que comunicar as boas novas de salvação aos nossos familiares. Essa é a solução de você quebrar qualquer maldição sobre a sua família. Deuteronômio 24, 16, Números 23, 23, Salmos 91, 9 e 10, Romanos 8, 1, Colossenses 3, 25, textos que embasam o que nós afirmamos aqui. E com relação à chamada oração de confissão pelos pecados dos antepassados. Existem líderes cristãos, líderes neopentecostais, com certeza, gedosistas, na sua grande maioria, pedindo perdão pelos pecados de José de Anchieta, pelo massacre dos índios, pedindo perdão pelos pecados de Paulo César Farias, Fernando Collor de Mello, pelos bandeirantes, devido às suas práticas de magia, etc.
Há professores de seminários evangélicos que ensinam que nós devemos pedir perdão a todos os negros que encontramos pela frente por causa da escravidão no Brasil. Alguns também afirmam que nós estamos pagando caro pelos paraguaios mortos na guerra com os brasileiros. Os carros que são roubados aqui e levados para lá seriam uma forma de maldição sobre o povo brasileiro. O ensino de que nós temos que confessar os pecados dos nossos pais e antepassados não tem fundamento bíblico nenhum, irmãos. É um absurdo que hajam cristãos capazes de crer nesse tipo de fábula, porque ninguém pode se arrepender por outra pessoa, como está em Romanos 14, 12. Os casos de Esdras, Neemias e Daniel precisam ser analisados no contexto das passagens de Esdras 9, de 6 a 15, Neemias 9, Daniel 9, de 4 a 19, que são textos também reivindicados e muito mal analisados em termos exegéticos por aqueles que defendem esse tipo de crença. Aliás, irmãos, a Bíblia, quando é mal interpretada, e comumente ela é mal interpretada, ela serve a qualquer tipo de propósito herético por parte daqueles que se dirigem a ela já com um objetivo firmado nesse sentido. É possível uma pessoa colocar uma maldição sobre outra? Essa também é uma pergunta importante. Como a maldição não é um poder em si mesmo e necessita da permissão de Deus para que se concretize, nós precisamos entender como as pessoas acabam amaldiçoando outras. A maldição ela não é tanto pelas palavras que nós pronunciamos, mas pelo sentimento que nos leva a dizê-las. Nós não podemos também deixar de falar dos prejuízos que a língua causa. De fato, com ela você pode louvar a Deus, com ela você pode pronunciar blasfêmias, falsos testemunhos, mentiras, lisonjas, causar muitos males, como está lá em Tiago 3, de 8 a 10. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, aquilo que uma pessoa fala está ligado aos sentimentos do seu coração, como está em Mateus 12, 34. Para você que infelizmente, mesmo dentro da igreja, tem sido enredado por superstições de toda ordem que se fundamentam nesse tipo de heresia, eu quero lhe dizer que olho gordo, macumba, etc., não podem causar destruição num lar cristão, como alguns pensam. Praga de mãe, de pai, de sogra, isso não tem nenhum tipo de efeito na vida de um cristão. Veja Números 23, 23, leia Lucas 10, 19, leia João 8, de 32 a 36, leia 1 João 3, 8, 4, 4 e 5, 18. E as maldições que aparecem na Bíblia? Bom, estas se referem ao Antigo Testamento e não ao Novo Testamento. Porém, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, a maldição sem causa não pegava em ninguém. No Novo Testamento, a ordem de Deus é clara: abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Qualquer pessoa que amaldiçoar outra estará fora da vontade de Deus e esta tal maldição, portanto, não se cumprirá. Esse, meus irmãos, é um assunto que escraviza. Cristãos que antes estavam vivendo uma vida de alegria, dando frutos na obra do Senhor, agora estão vivendo uma escravidão. Passaram a pensar que as dificuldades que enfrentam na área emocional, nas tentações ligadas ao sexo, no alcoolismo, dinheiro, depressão, problemas financeiros ou qualquer outra situação adversa, são resultado dos pecados dos antepassados que hoje estão afetando a sua vida. Ora, irmãos, estes problemas enfrentados pelos cristãos nada têm a ver com o fruto do Espírito e santificação e também não com os pecados dos antepassados. O que se atribui a espíritos de alcoolismo, prostituição, homossexualismo, na verdade, segundo a Bíblia, são apenas obras da carne, como está lá em Gálatas 5, de 19 a 21. É possível vencê-los por meio da vida no Espírito, como está em Gálatas 5,16, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Cristo se fez maldição por nós, e os efeitos espirituais da rebelião e ódio contra Deus foram totalmente quebrados. Veja isso em João 8, de 32 a 36, Romanos 8, de 33 a 39, 1 João 2, de 1 a 2 e 1 João 3, 8. O sangue de Jesus é suficiente para a nossa total libertação. Portanto, nós não temos que quebrar mais nenhuma maldição. Leia Hebreus 7, 25, 1 João 1, de 7 a 9 e Apocalipse 1, 5. Você foi salvo por Cristo para a liberdade. E lá na cruz do Calvário, Ele já pagou o preço pela quebra de todo e qualquer tipo de maldição.
Tome posse disso. Viva o Evangelho com simplicidade. O Evangelho da Bíblia e não o Evangelho da boca dos hereges que enriquecem às custas desse tipo de pregação completamente antibíblica. Que o Senhor nos abençoe e nos livre desse laço, em nome de Jesus.